Vamos abrir aí no Evangelho de Mateus. Amém? Mateus capítulo de número 14. Vou ler somente um versículo. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, ao versículo de número 23. O texto diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Vamos ler de novo? Se você quiser ler junto aí. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha, Senhor Deus, agregar em nossa vida esse entendimento de poder, ó Pai, compreender a necessidade de estar a só com o Senhor. Que o Senhor, ó Pai bendito, através da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, possa, ó Pai, dar-nos esse entendimento. E nós venhamos sim colocá-lo em prática. Porque se funcionou com o Teu Filho amado Jesus, se funcionou para Jesus, se Jesus praticou, ó Deus, esse tempo, deu prioridade de estar só contigo, e isso Ele fez. Nós também queremos, ó Pai, porque na Tua palavra, ó Deus, está escrito que nós somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Somos, ó Pai, discípulos de Jesus. E queremos, ó Pai, de verdade, colocar isso em prática. Que nós, nesta manhã, venhamos ter o nosso entendimento aberto, iluminados, para poder, ó Pai bendito, de verdade, ó Deus, usufruir de tudo que o Senhor tem para conosco. Eu te peço para a glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já, talvez, não sei se você tem ou não. Se você não tem, eu gostaria de chamar que você pudesse pensar nas prioridades. Você já priorizou alguma coisa? Ou se você tem prioridade? Qual é as prioridades que você tem? Ou se é que você tem, que números elas estão? Quais são a número 1, a número 2, a número 3, a número 4? Eu gostaria aqui nesta manhã eu creio que não vou falar muito não. Claro, eu estou à disposição do Espírito Santo de Deus, mas falar acerca da oração, né? E o modelo que eu gostaria de usar e que eu me dedico, e que eu me espelho, que eu tomo como exemplo, é o modelo de Jesus, né? A vida de Jesus. É tanto que se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que conhecer Ele. Entende? Se você quiser praticar o que Jesus praticava, nós temos de tratar de conhecer Ele e, entende? Procurar ver os passos dele, a um no meio da areia, a um na poeira que seja. Temos de conseguir ver eles, porque eles estão aí. Não tem como não ver, né? Nós sabemos pela história, pela Bíblia, que muitos homens aí passou por essa terra tem história, mas nenhum deles, nenhum pode superar ou igualar ou se aparelhar
com Cristo? Não tem nenhum. Jesus é o único que já há mais de 2000 anos passou por essa terra e continuou e continua sendo único, e ninguém pode apagar a história, o exemplo de vida que ele deixou. Não é verdade? E aí pode. É tremendo. E isso, que se você olhar na Bíblia, nós vemos o nascimento de Jesus, né? Vemos lá que passou um tempo, a história não fala, né? Depois Jesus aparece lá com 30 anos, né? Não é assim? E parece 3 anos e pouco aí. Então, a adolescência de Jesus toda aí, vai falar lá quando ele apareceu, que a mãe perdeu ele lá no templo, né? Mas depois não fala, né? Já imaginou? Eu acho que o mundo não caberia, os livros, as Bíblias, se fosse falar só de Jesus, toda a sua vida não caberia. Mesmo esses 3 anos, o que Jesus fez, nesses 3 anos, meus amados, está escrito. Jesus, ele aqui, a um que eu vou falar aqui, acerca, o que me chamou a atenção aqui, foi a oração de Jesus, mas neste capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós vemos que o título vai falar: Jesus anda sobre o mar, certo? E essa trajetória de Jesus andar sobre o mar, ou seria dele chamar os seus discípulos e fazer essas travessas do mar, esse acontecimento aqui não foi o único, ou seja, não foi a primeira vez. Lá no capítulo 8 também, do mesmo Evangelho de Mateus, vai relatar que uma certa ocasião Jesus estava com seus discípulos no barco, e veio uma tempestade, e ali os discípulos mexeu lá, no final despertou Jesus acabou a tempestade, certo? Nós vemos aí, nós entendemos um pouco que Jesus estava dando um aprendizado, um ensinamento para os seus discípulos, e esse ensinamento, essa escola, ele foi, no sentido de graus, né, foi aumentando, de modo que aqui a coisa, Jesus mandou os discípulos só. Se nós lermos os versículos anteriores, do versículo 22, desse mesmo capítulo 14, vai falar lá da primeira multiplicação dos pães. Só que, se nós lermos o versículo 22, nós vimos que tem umas traduções aí que Jesus obrigou, impeliu a seus discípulos a entrar na barca e ir adiante deles. Diz que eles se mostrou um pouco devagar, e disse aqui que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Por que será que Jesus fez ele parece que forçou a barra, né? Sabia que às vezes Deus tem, de forçar a nossa barra, muitas das vezes, irmãos? Né? Às vezes ele tem que dar umas forçadinhas lá, umas cutucadas, né? Para que nós nos... Né? E nesse caso aqui, após a multiplicação dos pães, daram que entender que aquela multidão e todas as principais lideranças ali, se você ler o texto, eles pensou que falou assim: não, esse daí é o profeta, esse é o rei que nós queremos, esse é o homem, o governador que nós precisamos. E segundo os estudiosos, essa saída de Jesus, obrigando os discípulos a entrar nesse barco rapidamente, é porque aí esse povo queria já fazer Jesus ser rei, talvez até forçadamente, queria obrigar ali. E Jesus aqui, nós vemos que ele rapidamente, ele ordenou que os seus discípulos pudessem entrar nesse barco. Também podemos se deduzir porque essa lentidão dos discípulos é por causa talvez também das lógicas, das razões humanas que entre eles podia haver. É como nós aqui, um exemplo. Digamos que eu posso falar assim: vamos pintar essa parede. Segunda-feira queremos pintar, amanhã, um exemplo, né? E aí eu falo: eu quero pintar de marrom. Eu posso falar: pinta de marrom. Aí um ou dois, ou um só, fala assim: não queremos marrom, queremos amarelo. E aí começa, aí não dá para pintar a segunda, começa a demorar. Aí eu pego um exemplo, estou só exemplificando, eu pego e falo: não, vamos pintar agora, pronto, está decidido.
É o que Jesus fez aqui. Jesus, entra no barco agora. E eles entraram. Imaginamos aqueles discípulos diante de Jesus ali, falando assim: mestre, nós não podemos entrar porque olha as nuvens. Pedro entendia muito bem disso aí. Que era pescador, ele entende. Sim ou não? Entende. É como alguém aqui for semear no campo. Você que trabalha direto no campo, você sabe, convém semear hoje ou não? Você fala, ó Senhor, não é bom semear não, porque não é época de semear. Não, nós vamos, não deve semear, não pode semear, não é época de semear. Falta 15 dias ainda, vamos esperar um pouquinho, uma chuvada. Imaginamos Pedro falando: Senhor, o Senhor é carpinteiro. Humanamente, Jesus foi carpinteiro, certo? O Senhor é carpinteiro, o Senhor não sabe nem aonde, você não sabe nada. Coisas para dizer assim. E Pedro discutindo ali com Jesus. Não está registrado isso eu estou fazendo, exemplificando. Mas, aqui entendemos que prevaleceu Jesus. Certo? A maioria das vezes, irmãos, nós também, às vezes, se tornamos lentos e muitas vezes não logramos ou não alcançamos o que nós planejamos ou queremos, é porque nós começamos discutir com Deus ou demandar-se com o Espírito de Deus. Eu já me peguei nisso muitas das vezes, verdade. Até mesmo para pregar, se crê uma coisa que às vezes vem a palavra e o Espírito traz a palavra, mas a gente entra um pouco de incerteza, e você luta dentro de você, e no final o Espírito ele é mais forte, e ele nos impulsa e nós pregamos. Isso, não estou falando de pregar dentro da igreja, possamos falar, principalmente se for pregar lá fora, né? Um exemplo que eu tomo, um exemplo claro, é uma vez que eu já falei esse testemunho sempre é a mesma coisa, se você falar sempre é a mesma. Daqui 10 anos, se for falar, é o mesmo testemunho, né? A experiência é a mesma, né? Mas é válido falar. E eu me lembro que quando Deus mandou eu pregar dentro de um trem, estava cheio, eu não fui lá para pregar dentro do trem, eu não estava ali, não era culto, não era nada, era, como disse, só pessoas de todo tipo lá dentro desse trem. E aí, quando o Espírito Santo de Deus falou para mim, prega aí dentro, e eu comecei a questionar, entendeu? Eu comecei a questionar, falei, eu fiquei nervoso, na verdade, naquela hora. Eu fiquei um pouco aborrecido, mas o Espírito, eu digo assim, o Espírito ele foi mais, ele me convenceu, ele ganhou de mim, essa é a verdade. E eu, no final, eu preguei, eu falei de Jesus lá dentro do trem. Só que isso, em vários segmentos, eu creio que ocorre isso aí. Aqui quando Jesus fala no versículo de número 22, logo a seguir, compeliu, tem tradução para dizer, obrigou Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Talvez também poderia falar: não, mestre, nós vamos sozinhos, não, o senhor não vai? Se o senhor não for, eu não vou, não. Nós não fazemos isso muitas das vezes. Isso ocorre dentro do matrimônio, não é assim? Mas vamos. Aí ele fala: mas você só não, se você não for, eu não vou. Né? Imaginamos Jesus nessa coisa aí, não é assim? Com os discípulos, e alguns discípulos falando assim: mestre, se o senhor não for, nós não vamos dar. Né? Mas Jesus, você agora desce, sai só. Entendeu? E aí diz que foram. Como eu já disse, que eu gostaria de exaltar aqui o ponto da oração, que diz que despedida as multidões, e havia uma multidão aí, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E disse que ele despediu aquelas multidões, aquele povo que estava ali, fez com que os discípulos entrassem nesse barco e fossem, e o que ele dá o que entender que o que Jesus queria mesmo era estar só com seu Pai, ficar só com o Pai.
O que ele falou, não, eu não abro mão desse tempo que eu vou estar sozinho ali. Eu vou ali, vou estar só com meu pai. Não vou. Entende? Então eu entendo aqui que Jesus tinha prioridades. A um que ele havia atendido ali, multiplicado aqueles pães, certo? Tinha feito maravilhas ali, tudo ali, o povo todo contento. Oh, que bacana, meu Senhor, que bom que o Senhor fez. Ai, ninguém nunca fez isso, rapaz. Entendeu? Tipo alguém falar assim, oh, mas que pastor que esse pastor é uma bênção demais, não é? Alguém já falou assim, talvez já fez isso, né? Aqui nós nunca tivemos um pastor desses. É o que esse povo falou aqui para Jesus. Nunca tivemos um homem assim, um profeta assim como o Senhor, que multiplicasse pães no meio do deserto, que saciasse esse povo dessa maneira. Entende? Só que Jesus, ele não ficou, isso não impressionou ele, não tirou ele da prioridade dele. O grande problema nosso é isso, que muitas vezes qualquer tapinha nas costas, ou qualquer elogio que nós recebemos, nós já começamos né? Crer que somos o cara, que somos a dona do pedaço, o dono, não é verdade? Ou qualquer, né? Entende? Se isso aqui encher, ficar lotado de gente assim, aí eu começar a me gloriar. Entende? Se duplicar, triplicar as finanças, essas coisas vão que tem causado as divisões nas igrejas. Que querendo coisa essa? Na obra, dinheiro tem causado divisões, porque dinheiro está relacionado com o pão, certo? Pessoas, um número muito grande. Não, eu sou o cara, a igreja cresceu comigo e agora não. Você vai ter vamos fazer uma transição aí? Não. Entende? Só que Jesus, irmãos, ele fazia tudo isso, ele multiplicava, ele tinha multidão. O ministério de Jesus era próspero. Você não imagina. Diz que as mulheres que estavam com Jesus eram mulheres de dinheiro. Era. Aquela mulher Maria Madalena foi expulsa de 7 demônios, irmão, era pessoa de muito dinheiro naquela época. Tu crê? Só que nada disso corrompeu Jesus. Nada disso corrompeu Jesus. Jesus tinha as prioridades dele. E uma dele que eu entendo aqui, que está relacionada com a primeira prioridade, era a oração. Que a oração dentro da nós falamos dá para entender que nós pensamos que orar é só pedir. Entende? Faz parte de pedir. Mas para Jesus, a oração de Jesus não era pedir. Você dá conta que ele, aqui quando ele saiu para ficar só com Jesus, ele já tinha multiplicado os pães lá. Ele não foi lá orar para multiplicar pão, porque os pães já tinham se multiplicado. Não é verdade? Ele não foi orar para isso. Entende? E muitas das vezes nós estamos com a multiplicação na mesa, Deus tem nos abençoado tanto, e isso tem levado muitos a se acomodar, ao contrário de Jesus. Né? Nós vemos a vida de Jesus, né? Em questão de milagres, prosperidade, ministerialmente, enfermidade não podia estar onde Jesus estava, né? Enfermidade não estava, cegueira não podia estar onde Jesus estava, demônio não podia ficar na presença de Jesus. Então ele era o Senhor completo, não é verdade? Mas por que ele ainda sabia para ficar com o Pai? Que aqui diz que ele saiu e ficou só. Vocês vão porque eu tenho de estar ali só com meu Pai. Quantas palavras? Eu vou ter de estar lá e eu não abro mão. Vocês vai só agora, pode ir. Se vira aí. Não, mas Senhor,
Senhor, e não sei o quê, o seu lugarzinho está lá, e vamos. Vai para aqui. E ele foi e ficou a só em oração toda uma noite. Toda uma noite. Olha o que me ocorreu aí. Ó. Disse: entretanto o barco já estava longe, e a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí disse que os discípulos que estavam nesse barco estavam lá, já estavam longe, já tinha saído da praia, já estava longe já. E disse que o vento era contrário, entende? E açoitava o barco. E irmãos, parece que Jesus, ele não deixou a sua oração, ou seja, a sua prioridade, que ele estava lá. Oh meu Deus, pai, espera um momento em Deus, eu vou ali e volto já. Ele não fez isso. Eu vou ali porque os meus discípulos estão em problema. Ele não fez isso. Que disse aqui que ele só foi lá na quarta vigília. Isso já estava amanhecendo o dia, porque disse que eles foram ao anoitecer, à tardezinha, já era antes de escurecer. Imaginamos entre 4, 5, 5 e meia, ou 6 da tarde, quando eles entraram, mandou os discípulos entrar. E aí ele foi já na quarta vigília. Cada vigília era um período de 3 horas. Então aí você faz as contas, que hora que já era, né? Se nós contássemos das 6 até as 9, 3, das 9 à meia-noite, 3, da meia-noite às 3 já dá 3, estamos falando entre 3 e 6 da manhã. Ele passou a noite toda lá, e os discípulos a noite toda na tormenta, e ele não abriu mão da sua oração. Dá para pensar nisso? Ele não abriu mão, ele ficou lá conversando com o pai, entendeu? Ele ficou lá, entende? Não é pedir, ele nem falou assim: olha lá meus discípulos lá, por que não repreendeu o vento de lá? Não é verdade? Poderia ou não poderia? Não. Então, assim, imaginamos ali que ele estava ali orando, mas ele estava na presença do Pai. Ele estava ouvindo o Pai. Ele estava, é o que ele, seria a essência, o mais precioso, o mais glorioso, era ali, que era o seu lugar, ele estava ali que era a prioridade dele, é aquilo ali que satisfazia Jesus. Entende? Só que os discípulos que estavam na tormenta lá, estavam na luta, estavam a noite toda na tormenta, só que estava sob controle ainda. O barco não afundou. Fala assim, o seu barco não vai afundar. Porque o teu Deus, o meu Deus, tem o domínio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O barco que Jesus está, amém, ele chega no seu porto final. Amém. E disse o texto aqui, que lá por volta da quarta vigília, é o que disse o versículo de número 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Jesus não esqueceu. Sabe uma coisa, irmãos? Uma coisa que eu observei aqui, que por mais que esses discípulos estavam na tormenta, estavam no ventaval, estavam no meio da tempestade, estavam no meio de um perigo terrível de noite, mas eles estavam onde Jesus queria que eles estivessem. Eu quero dizer para você, por mais que você pode estar passando um período, como disse, difícil, você pode estar passando um momento, como alguém fala, comendo pedra, se é que pode comer pedra, mas se Jesus está contigo, você pode estar num lugar, meu Deus, eu não vejo a hora de sair desse trabalho, dessa empresa, eu não vejo a hora de cair fora disso. Mas observe uma coisa: se você está aí
e você é um discípulo do Senhor, foi o Senhor que colocou aí. Entende? E Jesus, que havia mandado os discípulos ir até nesse lugar, atravessar esse mar, foi Jesus que mandou, e eles estavam ali por obediência, eles haviam obedecido Jesus. Entende? Entende? Então, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, eu vou falar, eu estou aqui e posso passar momentos turbulentos, difíceis, mas se eu estou debaixo da obediência, estou no lugar que Deus me colocou, irmãos, eu tenho que descansar, porque vai chegar o momento que Jesus vem e vai haver calma minha alma, calma, né? Vai haver bonança, e diz que Jesus veio sobre eles, entende? Eles nem imaginavam, talvez falavam, mas agora, como que o mestre vai vir? Porque não tem barco. Nós estamos aqui, será que ele vai vir, vai achar nós aqui? Será que vai achar um barquinho lá para ele alugar? Um exemplo assim, né? Mas Jesus não precisou de tomar barco emprestado, não precisou de alugar barco, não precisou de comprar barco, entende ou não? Não precisou de nada disso. Talvez todo mundo estava dormindo, talvez assim, as lojas estão fechadas, os lugares de aluguel, né, estão fechados, todo mundo, os pescadores estão, né, usando os seus barcos. Onde o mestre vai achar um barco para chegar até aqui? E é o que ocorre com nós às vezes. Muitos dizem, meu Deus, como será que Deus vai entrar com a provisão? E nós começamos a fazer as nossas lógicas. Como será? Eu me lembro rapidamente, eu vou falar. Eu me lembro uma vez que eu viajei do Equador até na capital de Lima, a capital do Peru, que é Lima. E quando eu fui uma parte de ônibus. Eu não queria voltar de ônibus. Eu cheguei em Lima, de Cusco a Lima de ônibus, chega a ser 24 horas de ônibus. E eu não queria. E eu cheguei na casa de uma irmã em Lima, e teve um pastor que tinha feito uma agenda para mim, pregar numa igreja em Lima. E eu pensei comigo, é nesta igreja que eu vou conseguir a minha oferta para ir, ou seja, conseguir a minha passagem para ir de avião. A gente pensa, né? É daí que Deus, eu cria que Deus ia prover. Eu sei que eu fui nessa igreja, preguei, era na quinta-feira, eu ia voltar no sábado, e aí preguei. No final, eu sei que o pastor me deu uma ofertinha que seria valor de $10. A passagem custava entre $60. Então, sem chance, $10. E aí eu falei, meu Deus, e agora? De onde será que eu vou conseguir minha passagem? Eu sei que de repente, no dia, não sei se foi de manhã ou na sexta já, a irmã onde eu estava, nós saímos na cidade, e ela me chamou e entrou no banco, no caixa eletrônico, e saiu de lá e me deu uma nota de $100. Aí você vê, $100. Falou, compra a sua passagem. E eu não tinha falado nada para ela. E eu sei que quando nós nos queremos alguma coisa, ou precisamos, né, de uma providência, muitas vezes nós falamos e queremos imaginar de onde vai vir. Imaginamos os discípulos aqui nessa tormenta, pensando ou perdendo as suas possibilidades. Não é verdade? Como que eu vou chegar aqui essas horas? Não. Mas Jesus surpreendeu os seus discípulos. Diz que ele chegou caminhando sobre as águas. Normal. Por que ele caminhou sobre as águas? Porque ele tem o domínio sobre as águas. Ele tem o domínio sobre tudo, mas os discípulos não sabiam. Não sabiam, porque esse acontecimento era a primeira vez. Do caminhar sobre as águas foi. Os discípulos não tinham presenciado. Irmãos, nós que somos os crentes, os servos do Senhor, os discípulos do Senhor, temos de estar sabendo por certo que a qualquer momento Ele pode nos surpreender. Ele pode nos surpreender. Entende? Ele pode se revelar. Porque Ele é assim. E Ele se revelou aos seus discípulos. Só que
nós entendemos aqui que ele fez isso porque ele tem o domínio sobre tudo. E se você pode estar passando um momento de crise, de problema, de tormenta, de dificuldade, mas você está no lugar onde Deus quer que você esteja, você vai ser surpreendido. Ele não vai te deixar, não vai te esquecer. Talvez aí esqueceu, é só amanhã que comeu o mestre. Mas Jesus disse, não foi amanhã. Ele, claro, aqui nós possamos dizer, como disse o Salmo 30, né? O choro durará uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que esses discípulos estiveram toda uma noite na peleja, certo? Toda uma noite na luta, remando, toda uma noite naquela tempestade, entende? E tanto que se nós seguirmos lendo o texto vai relatar que eles pensaram que era um fantasma. Tu crê? Naquele momento eles até esqueceram de Jesus, coitadinho, né? A tormenta era tão forte, a situação era tão desanimadora, não animava nada, que eles não reconheceram o mestre. E quando vieram e que pensaram que era um fantasma, diz que eles foram tomados de medo e começaram a gritar, né? Começaram a gritar, era para orar, não era? Não era para orar? Diz que eles tiveram medo e começaram a gritar. Se dá conta, irmãos, que os momentos difíceis que nós passamos é um momento onde que nós deveríamos colocar em prática o que nós aprendemos, o que fomos ensinados. Porque Jesus, aqui entendemos que Jesus estava ensinando esses discípulos, porque lá no capítulo 8 do mesmo evangelho de Mateus, nós vemos que eles tinham passado por uma experiência parecida, só que eles acordou Jesus, despertou Jesus, e aí Jesus falou assim, por que estáis tão tímidos? Parece que não tens fé. Por que não colocou a fé em ação? Chegou nesse momento também a mesma coisa, que eles não colocaram a fé em ação, eles gritaram de medo. Quando eles gritaram de medo, Jesus falou, meus discípulos estão com medo, meu Deus, está com medo. Imaginamos Jesus falando isso, naquele momento ali. Aí, olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus falou assim, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sou eu, não sou fantasma, não é eu. Ele não falou que era Jesus, né? Não tem mais. E aí foi aonde que surgiu Pedro. Todos, não é. Será que é Jesus? Será que é ele? Entrou aquela dúvida, entrou aquele pânico, entrou aquela discórdia entre os discípulos ali. Imaginando isso, porque para Pedro se destacar e dizer, se eres tu, manda que eu me vá. Então houve uma certa discórdia. Ou não houve? Dá para entender aqui. Não é? Não sei, é ele. E hoje estamos vivendo uma época bem difícil, irmãos. Até no meio da sociedade também, tem pessoas que você não sabe se é. Será que é homem ou é mulher? Não, é mulher, irmãos. Não é homem. E não é assim ou não? Estamos assim. Coisa, né? Que às vezes está assim. Se cuida aí, você que é jovem, né? De repente está buscando uma moça e você pensa que é moça, o trem não é moça. Pensa que mulher não é mulher. Não é verdade? Então, tem coisa parecida aí, irmãos. Verdade. Né? Isso também espiritualmente pode ocorrer. Uns podem pensar, é Deus, porque disse que os falsos profetas, eles virão vestidos de ovelhas. Os lobos não vai vir vestidos de lobos. E com isso vai enganar a muitos. Por isso que se faz necessário nós conhecer. E Pedro falou, se eres tu, Senhor, dá uma prova. E se é o Senhor, como é que eu não vou? Então, aí Jesus, vem. Jesus não vem. E Pedro deixou, só Pedro. Vamos
João? Não. É como agora, por exemplo, Jesus chama assim: vamos fazer missões. Não, isso aí não é coisa não, é coisa de pastor. Vamos fazer isso. Não. Imagina os Pedro chamam: vem aqui, Mateus, vem aqui, Judas. Entende ou não? E nada. Mas Pedro, eu vou. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas. Ele duvidou, ele olhou um pouco o vento, sim, mas ele caminhou sobre as águas. Igual Jesus. Sabia que você não pode caminhar? Pode. Jesus caminhou, Jesus me ensina. Jesus é o nosso exemplo. É o nosso modelo. Jesus é a nossa forma. Não é? É a nossa forma. O nosso mediador, né? O nosso intercessor, é o nosso guia, a nossa luz, né? Jesus, né? Ele é. E é através da sua palavra que nós temos que conhecer Ele. E nós vemos que não foi, eu não preciso nem dizer que eu sou pastor. Não preciso. Os meus feitos, né? O que eu faço. Eu me lembro que quando eu cheguei em 98 lá em Cusco, que assim estava lá já ministrando a palavra, todos me chamavam de pastor. Pastor, sim, pastor. Meu Deus, eu não sou pastor. E eu pensava, eu sou pastor. Mas por que chamava de pastor? Porque pelo trabalho que você fazia. E eu fui, na verdade, assim, vamos dizer assim, consagrado, ou assim, reconhecido, quase 30 anos depois. Só que eu não deixei de fazer isso. Entende? Então, você também vai ser chamado de crente pelo que você faz. Porque se você faz coisa errada por aí, vai chamar você de quem? Você já sabe. Não é verdade? Não vai ser chamado. E aqui nós vemos que Jesus, nem Jesus mesmo, sou eu, Jesus. Não, ele falou: vem. Porque os discípulos conheceram Ele, né? E observou, se ele caminhou, né? E eu também, se é ele, eu vou caminhar, né? E ele caminhou. E aí nós vemos aqui, o que eu volto atrás aqui, é essa prioridade que Jesus priorizou de ficar sozinho com Deus. Diz que ele ficou só. Aí nós vemos que em várias oportunidades, se você ir no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, aqui umas folhas para frente, nós podemos ver aqui, no versículo de número 35, um versículo também bastante conhecido, né? Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali Jesus, levantando-se de madrugada, alguém pode falar assim: mas ele não trabalhava, por isso que ele faz isso. Se já viu alguém falar assim: pastor tem que fazer isso porque ele não trabalha, está enganado. Jesus fazia isso aqui porque era prioridade. Ele fazia isso aqui porque ele sabia da importância que tinha isso aqui. Porque nós só priorizamos aquilo que é importante. Sim ou não? Entende? Nós só vamos dar prioridade às coisas importantes. Se é importante a oração para você, você vai levantar cedo e vai orar, depois você vai trabalhar. Mas não, eu levanto, não posso orar não, pastor, eu levanto muito cedo para trabalhar. Então, qual é a prioridade sua? É o seu trabalho. Entende? Então, mas se a oração, ela é importante, se falar com Deus, se é prazeroso, se estar na presença de Deus te
te satisfaz, você vai priorizar. E Jesus fez isso. Ele fez isso. E se nós seguirmos na Bíblia também, nós possamos ver em Lucas capítulo 4, 42. Evangelho de Lucas 4, versículo 42. É gostoso abrir a Bíblia, não é? Né? Ouvir o barulho da sua lá. O versículo 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. O que tinha ocorrido, irmãos? Que nós vemos que Jesus, ele tratava de isolar-se, se escorregava, vamos dizer assim, se saía do meio do povo para ir orar. E o povo insistia: não nos deixe. E às vezes nós, irmãos, fazemos o contrário disso. Um exemplo aqui, agora nós estamos aqui meditando, ouvindo a palavra, adorando, louvando a Deus, orando. Só que nós muitas vezes vamos ter pressa para cair fora para outras coisas, não para ir orar tampouco. E se bobear, nós passamos toda essa tarde, a noite toda, e não oramos. E amanhã levantamos cedo e vamos. E aí, eu estava cansado. Você está cansado? Não tem tempo. E Jesus, tu crê, irmãos, quer saber uma coisa? Esse trabalho de ministrar, mesmo Jesus sendo homem, isso desgastava fortemente. Está comprovado cientificamente. 1 hora de ministração aqui, ó, 1 hora, equivale para 8 horas ou mais de um trabalho braçal. O quanto que é desgastante em todo sentido, principalmente aqui. E muitas vezes pensamos que não tem nenhuma importância quem ministra. Também vamos ler também Lucas 5,16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que vai dizer aqui, ó. Se você ler o versículo de número 15, porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e ser curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Diz que vem aqui, ele está chamando você para orar por ele aqui, que ele está. Ele, caía fora. Diz que ele deixava. Não quer dizer, irmãos, que ele não orava pelos enfermos, que sabemos sim que ele orava. Não quer dizer que ele não atendia os doentes, que ele não expulsava, fazia tudo isso, só que isso não era a prioridade de Jesus. Entende ou não? Não era a prioridade. Ele tinha como prioridade de estar junto com o Pai, de estar falando com o Pai, de estar orando. Essa era a prioridade de Jesus. Qual é a sua prioridade? A prioridade número 1. Qual é? Podemos ver mais. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Olha aí. E aqui nós vemos então, irmãos, Jesus chamando os seus discípulos e ensinando a eles e demonstrando para eles qual era a prioridade. E aí nós vemos aqui, se você seguir lendo o versículo de número 30, diz: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória
e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus discípulos companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Aí, o quanto era prioridade, gratificante, satisfatória para Jesus. E aí ele fez questão aqui, até o outro que estava com sono, um pouco aí com sono, conseguiu ver o que a qual Jesus estava se presenciando. Podemos ver também em Efésios o que Paulo vai dizer acerca da oração. Efésios capítulo de número 6. No versículo de número 18, ele vai dizer assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que o apóstolo Paulo também, ele entendia e sabia da importância da oração, e ele fala para a igreja em Éfeso, né, que devemos orar, né, com toda a oração, seria ser insistente com toda a oração, ser persistente em toda a oração e súplica, orando em todo o tempo com o Espírito, orando em todo o tempo. Não era somente aquela hora que Jesus orava, mas ele tinha um momento que era só com o Senhor, entende? Você pode dizer, não, mas eu oro antes de dormir, entende? Nós não vemos aqui falando de Jesus orando antes de dormir, né? Não que não devemos orar, porque não está registrado aqui, mas nós vemos aqui que Jesus ele passava horas, noites em oração. O apóstolo Paulo falando assim: orar em todo o tempo. Podemos ver também em Filipenses, capítulo 5, versículo 17, o que o mesmo apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Entende? Orai sem cessar. Podemos ler também em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha, não. Ele está falando, no fim de todas as coisas estão próximos. Você se lembra quando, poucas horas antes de Jesus ser preso, o que ele foi fazer? Orar. Poucas horas antes dele ser morto praticamente, ele foi orar. E aqui o apóstolo Pedro está falando: ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Podemos ler mais um versículo, Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha o que ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ser perseverantes na oração. Então, para isso, já vou finalizar. Para que você seja perseverante na oração, você vai ter de priorizar. Entende ou não? Como número 1. Entende? Então, mesmo que alguém passe mal diante de ti, naquele momento você precisa orar antes. Não é assim? Só que nós não. Aí nós queremos primeiro, né, correr, fazer as nossas forças, para depois chegar diante de Deus, né? Nós temos visto aí os discípulos naquela tormenta. Jesus viu tudo lá, mas está sob controle. Talvez a pessoa está com uma dor terrível ali, mas não vai morrer. Não vai. Pode não morrer.
Não é assim? Sabe quantas pessoas vai nos hospitais e vem de novo? Não é assim? Deus está no controle. É que nós pensamos que não, que o controle dos médicos vai ter a resposta. Os médicos eles não curam ninguém. Quem cura é Deus. Os médicos cuidam. Só que nós temos a nossa parte. Em todos os sentidos nós temos a nossa parte. E uma delas é entregar nas mãos do Senhor. Mas eu quero deixar bem claro para vocês nessa mensagem que Jesus, ele tinha prazer no que ele fazia. Ele não fazia nada forçado. Ele não estava ali aborrido. Entende? Ele não vinha na igreja aborrecido, né? Ele não estava ali aborrecido, forçado. Porque se você está na igreja forçado, se para você é aborrecimento estar na casa do Senhor, louvar a Deus, se para você orar é aborrecimento, como você vai ficar lá no céu, irmão? Meu Deus, como você vai ficar lá no céu? Se lá é o que Jesus queria, ficar na presença do seu papai. Entende? Ele queria estar com Jesus, ele queria estar com o Pai. Ele se sentia satisfeito ali. Ele não abria a mão disso por nada. E nós valorizamos as coisas terrenais aí mais do que tudo. Não é assim? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso ir na igreja hoje que eu tenho que entrar tal hora no serviço. Não é assim? Eu não vou porque eu cheguei em cima da hora. Mas ele chega em cima da hora e vai para o trabalho. Não é assim? Vai. Mas se for para ir orar, ele não vai. Entende? Então eu entendo isso, eu não trabalho, ele manda embora. Agora Deus, não, eu posso fazer tudo. Não, Deus é misericordioso, ele entende, Deus sabe, né? Então muitas vezes, irmãos, o que é que Jesus ensina, nós não acatamos direito. Nós colocamos a nossa razão. Jesus não abria a mão no seu tempo com seu papai. Não abria a mão. Entendeu? Pessoas lá, está aqui um doente aí, está aqui um aleijado, Jesus. Corria. E chegava a hora dele, não que eu não entendia isso, entenda ou não? É o que nós lemos aqui. É o que nós lemos na palavra. Que nós, irmãos, vamos dar prioridade. E não abriremos mãos dessas prioridades. Amém? Não abriremos, não. É hora de ler a Bíblia, eu vou orar. Vou ler a Bíblia. Amém? Vou no meu culto, vou adorar ao Senhor. Entendeu? Aí você vai ser, irmãos, vitoriosos. Você vai ver as bênçãos te alcançar. Aonde Jesus chegava, os demônios tinham de fugir. Não era assim? Mas se viu qual era a vida de Jesus. Nos coloquemos em pé e oremos. Aleluia. Palavra cai de colera nasce. Continua sui de carne. Oh Deus, que o teu Espírito Santo que está sobre a vida de Cristo, que esteve sobre a vida de Cristo, venha, ó Pai, nos levar também a ter essa convicção e essa prioridade. Oh Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós e que nós, ó Pai, venhamos ter prazer, como fala no Salmo 1, né? Que nós venhamos ter prazer na tua lei, dia e noite vamos meditar nas tuas leis. Que nós venhamos meditar. Quantas maravilhas Jesus fez, quantas maravilhas ele fez. Mas o mais precioso era fazer a vontade do Pai, era estar com ele. Ele não abria a mão de estar ali. Talvez não era tanto falar, pedir, porque ele não tinha necessidade de pedir. Até diante de Lázaro, diz o texto que ele falou:
Pai, eu pedi para testemunho dos que estão aqui, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Aleluias. Muitas vezes, irmão, nós temos de orar também, pelo nosso próprio testemunho. Que Jesus falou: Senhor, eu te pedi. E eu já sei que o Senhor me ouve, mas eu pedi por conta dessa multidão que está aqui. Te dou graças. E diz: Lázaro, sai para fora. Aleluias. Obrigado, Deus, que nós, ó Pai, venhamos a priorizar esse tempo. E aí sim vamos ter um ano de vitória. Um ano de vitória. E a maior vitória é estar na tua presença. A maior vitória é estar junto contigo. A maior presença, a maior glória é estar junto contigo. É estar na tua presença. Pai, que a tua igreja venhamos a entender isso. E eu quero, ó Pai, aumentar mais cada dia esse tempo a sós contigo, assim como Jesus fazia. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus.